estratégias, a estratégia, por exemplo, presencial. Uma estratégia que eu usei e deu muito certo, eu já usei algumas vezes, mas mais recentemente eu usei em 2019, porque depois da pandemia em 2020 eu tive que usar essa estratégia no online. Então eu vou te falar como que eu fiz tanto no presencial quanto no online. E dá visibilidade para o meu trabalho, dá visibilidade para a profissional que eu sou, dá visibilidade para os meus valores, para o meu propósito, ok? Então, veja, em 2019, inspirada num tema de um grupo de estudos que tinha num congresso, que era Diálogos sobre o Trabalho, que era coordenado por profissionais extremamente competentes, né? Uma delas foi a Andrea Outromari, que foi inclusive da minha banca de mestrado, e ela é professora doutora da URGS no Rio Grande do Sul. Tinha a Ludmila também, tinha outros profissionais, a Juliana Tonon, enfim. Então, era Diálogos sobre o Trabalho, o grupo de estudos desse congresso. No ano seguinte, querendo divulgar saúde mental e trabalho, querendo divulgar questões relacionadas à subjetividade do trabalho, como que o trabalho afeta a subjetividade desses trabalhadores, eu lancei o Diálogos Contemporâneos sobre o Trabalho. E eu disse isso para elas, que foi inspirado nesse grupo de estudos. A princípio, foi um evento presencial. E aí, a cada 2 meses, eu convidava um profissional para falar sobre um tema que tivesse relacionado com esse meu propósito, que era estudar, né, o tema subjetividade e saúde mental do trabalhador, no contexto do trabalho. E também eram temas que geralmente eu via que não eram discutidos dentro das organizações, como se fosse um tabu discutir aqueles temas, como a própria saúde mental. Né? Em 2019, quando eu falava em saúde mental e trabalho, tinha até colegas psicólogas que diziam, eu ouvi isso com todas as letras, saúde não é uma questão do trabalhador. Desculpa, saúde do trabalhador, não, do colaborador, não é nem trabalhador, do colaborador é uma questão dele, não é uma questão da empresa. Isso em 2019. Olha o quanto que mudou, né? Pressionado pela pandemia, as empresas tiveram que mudar, tiveram que trazer para a pauta. Muitas não, algumas já tinham isso na pauta, mas a grande maioria teve que trazer saúde mental e trabalho, a saúde do trabalhador, o bem-estar, a qualidade de vida para a pauta estratégica delas. E aí, então, eram encontros a cada 2 meses em que eu trazia profissionais que já tinham uma autoridade, que eu conhecia o trabalho, que eu conhecia a qualidade do conteúdo, para discutir um determinado tema. Era presencial, eu abria, né, convidava as pessoas se inscreviam, era gratuito, e aí as pessoas, né, elas iam discutindo depois esse tema, né? O profissional apresentava, depois discutia, mas quem coordenava era eu, quem organizava o evento, eu fazia num coworking. Depois eu comecei a cobrar um valor mais simbólico também, acho que era R$ 15 que eu cobrava, imagina, né, para ficar 2 horas discutindo com um professor doutor, com uma profissional que era diretora de RH, enfim. Era bem simbólico mesmo. Então, era uma estratégia que eu utilizei, né, e com isso eu fui aos poucos, né, construindo esse lugar de alguém que estuda, que pesquisa, que dá consultoria em saúde mental e trabalho, que vai falar sobre subjetividade, porque até então eu trabalhava com mais voltada em treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Tem uma questão aqui que eu já respondo essa questão. Veja, por isso que é importante
você ter clareza, assim, de quais são os temas que estão permeando ali, e quais são os temas que estão afetando, né, o trabalhador, essa relação trabalhador e trabalho. Porque não é uma questão apenas de modismo. Existe a questão de modismo, né, que aqui estão perguntando, será que as organizações, esse tema saúde mental está no auge ou não está mais no auge, só foi durante a pandemia? Bom, se você não está no LinkedIn, quem fez a pergunta, eu estou respondendo para essa pessoa, mas talvez eu responda para outra. Se você não está no LinkedIn, eu sugiro que você tenha um perfil no LinkedIn. Porque lá no LinkedIn, aqui no LinkedIn, que a gente também está no LinkedIn, a gente consegue ver o quanto que as organizações, e também veja em revistas, em jornais virtuais, revistas virtuais, você começa a ver o quanto que o tema saúde mental, bem-estar, qualidade de vida estão na pauta das organizações. Se você é psicóloga e não percebeu isso, está achando que isso só foi durante a pandemia, eu sugiro que você se antene, vai lá, se inscreva no LinkedIn, faça leituras de revistas, de jornais, né, que estão mostrando isso o tempo todo. Inclusive, no LinkedIn é muito comum aparecer vagas onde as empresas estão contratando profissionais, coordenadores por exemplo, coordenador de bem-estar. Isso faz o quê? 10 dias eu vi uma vaga como essa. E isso está cada vez mais frequente no LinkedIn. Então, quando você se propõe a trabalhar com organizações, quando você se propõe como psicóloga a trabalhar no mundo do trabalho, é importante que você se conecte a algumas redes sociais, se conecte, né, acompanhe algumas edições que, mesmo que não sejam edições científicas, eu não vou citar aqui, né, para não falar nomes, mas, por exemplo, tem algumas revistas que não são científicas, que as reportagens são reportagens que, às vezes, do ponto de vista científico, de consistência, deixam um pouco a desejar. Mas são revistas que vão dizendo para você o que o mundo do trabalho está discutindo. O que a área de gestão de pessoas, de saúde do trabalhador, de saúde ocupacional, de segurança ocupacional, o que eles estão discutindo? O que está no radar dessas empresas, dessas áreas, né? E isso é importante para você enquanto consultora,